Se tem uma palavra que é muito conhecida pelos crentes, é a palavra deserto. E os crentes conhecem essa palavra e já têm uma noção do que significa o deserto na vida do crente. Inclusive, alguns crentes se comunicam através dessa palavra, estou passando por um deserto aí, mas Deus está no controle. Quem nunca? Qual foi o crente que nunca conversou a respeito disso? A não ser aquele que está começando, está engatinhando na fé, mas principalmente aquele que já tem um bom tempo. Alguns já passaram por alguns desertos da vida. Deserto é um lugar de sequidão, é um lugar onde não tem absolutamente nada. É um lugar onde não tem nada. O essencial não tem água, não tem comida, não tem sombra, não tem nada, não tem nem como descansar. Versículo 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Esse versículo 1 aqui, a ordem do Senhor é que a palavra de Deus é que eles entrem na terra prometida. Essa é a palavra de Deus, que eles entrem na terra prometida. E aquele povo deveria confiar na palavra do Senhor, que diz que eles iriam entrar na terra prometida. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Dá uma pausa. O Senhor te guiou pelo deserto. E a gente não acha na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento, também se você achou e eu não achei, aí você tem toda a liberdade, porque é bom eu aprender. Mas em toda a Bíblia, sempre quem levou o povo para o deserto é Deus, é o Espírito Santo. E aonde Satanás queria levar Jesus era para um lugar mais alto, mas o deserto, quem guiou, quem levou, Deus, o Espírito Santo, geralmente levou o povo dele, os filhos dele, como ele fala aqui, ele compara esse povo aqui como seu filho, vai dizer no último versículo que a gente vai ler, como seu filho. Ele leva os seus filhos ao deserto. E na vida do crente, o deserto pode ser financeiro, não é simples, não é fácil, principalmente aquele crente que é fiel, dízimos e oferta. Passar por um deserto financeiro não é fácil. Pode ser saúde, está lá a pessoa orando, buscando a Deus, mas ela está passando por um problema de saúde que tem causado nela desconforto mínimo, que a gente pode falar. Pode ser o casamento, esse daí eu considero um dos piores desertos, pode ser o casamento e áreas da vida profissional em que ela passa por uma grande dificuldade. Ela passa por um momento, dias dificílimos, e aí, por ser crente, ela vai dizer que ela está no deserto. Mas se ela está no deserto, aquele que está no controle da vida dela, aquele a quem ela entregou a vida, aquele que é o Deus da vida dela, ele está permitindo esse deserto na vida dela. Por quê? Tudo tem um propósito. Então há um propósito pelo qual ela está passando por esse deserto. E quando Deus leva a pessoa para o deserto, é porque Ele quer que a pessoa venha extrair daqueles dias algumas lições. Como é que fala aqui para esse povo? Foram 40 anos, foi muito tempo, 40 anos. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que normalmente os crentes falam que Deus não leva ninguém para o deserto para morrer, fato. Agora, dizer que ninguém morre no deserto, mentira. Tem muita gente que morre no deserto. Porém, esse não é o plano de Deus. Desses 40 anos, muita gente morreu no deserto, pessoas inclusive que eram de Deus, irmãos.
E como Deus ele vai falar aqui sobre ensino, algumas pessoas não se propõem a aprender. Entre elas, eu me lembro de alguém que Deus quis ensinar, Deus ensinou, Deus repreendeu, mas ela não suportou a repreensão de Deus e ela morreu no deserto. É uma história que me marca muito, que é a história de uma grande mulher de Deus com vários atributos, várias habilidades, né? Estou falando de quem mesmo? Miriam. Essa história me marca muito. Escolhida por Deus, várias qualidades, vários atributos, várias virtudes, mas morreu no deserto. Então, há um risco de morrer no deserto, sim. Como Deus ele não quer que a gente venha morrer no deserto, caso você que está aqui nessa noite esteja passando por um deserto em alguma área da tua vida, Deus quer nos trazer algumas lições de como sair, de como agir e sair do deserto. Como agir no deserto e como sair do deserto. 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. E essa é a principal lição do deserto, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas vamos no 4. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem te inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém, Jesus. E vamos a algumas lições aqui de como agir e de como sair do deserto. Primeiro, o deserto é lugar de lições extraordinárias. Eu tenho isso muito firme, né, no meu coração, e você também tem que guardar isso contigo muito firme, irmãos. O deserto é lugar de lições extraordinárias que a gente jamais aprenderia em momentos comuns. E os cristãos que são encaminhados ao deserto são encaminhados para aprender. Aprender o quê? O que aquele povo deveria aprender? Ou seja, o que nós devemos aprender quando nós passamos pelo deserto? Uma das lições é a dependência. Não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para se apoiar. E é uma coisa assim tão interessante, irmãos, que às vezes quando vem uma ajuda, um exemplo que eu vou dar é um exemplo de Elias. Quando vem uma ajuda da onde a gente menos espera. Por quê? Para ensinar que ali a gente está na dependência de Deus. Porque se você espera de fulano que pode te ajudar e vem, o que há de diferente, o que há de extraordinário nisso? Se você sabe as pessoas que podem te ajudar, o que há de extraordinário nisso? Mas Deus mostra que é Ele. Você está dependendo unicamente dEle. Fica muito claro quando não tem ninguém para te ajudar, quando ninguém te estende a mão e a ajuda vem de onde você menos espera. Com certeza, irmãos, aquela viúva nunca foi quem Elias imaginou. Não, nunca imaginou. Eu acredito, eu penso, né? E tenho certeza que não sou só eu. Eu penso que quando ele chegou e ele viu a situação daquela viúva, ele se assustou, porque eu me assustaria. Chegar naquela casa, irmãos, e ver que a casa não tem nada. Olha, vamos trazer para o dia de hoje. Aí Deus te manda para tal lugar. Você vai lá porque você tem um ministério em tal lugar e você vai tomar conta ali, iniciar uma igreja ali. E você vai ficar na casa de
né, de um casal, fulano, vamos colocar assim, não é nem um casal, é uma viúva. Você entra na casa da pessoa, irmãos, a geladeira tem só litro de refrigerante com água. Só tem os litros de refrigerante com água. Ponto, acabou. Você abre a geladeira para tomar uma água, não tem um ovo. Não tem nada. Se por curiosidade você abre o congelador, não tem nada. Vamos colocar assim, que é gelo seco, não tem nem gelo no congelador. Aí você vai para a mesa, não tem uma banana, não tem. Imagine você, quem você pensa? Meu Deus, como é que eu vou ficar aqui? Eu não tenho como sustentar essa pessoa. Essa pessoa não tem como me sustentar. Só deixando bem claro para você que as soluções que Deus ele dá, ele mostra que é Ele, o crente, ele fica muito convencido, é Deus. Por detrás disso daqui tem a mão de Deus. Ninguém jamais faria isso. Eu sei que aqui tem a mão do Senhor, eu sei que é Deus. E essa é uma das lições, a dependência de Deus. Porque tem gente que depende dos pais, tem gente que depende de uma irmã, tem gente que depende do marido, tem gente que depende, sei lá, de quem. Às vezes é um deserto emocional, e aí você depende, sempre quando tem algum problema, você corre para fulano. Mas dessa vez você vai correr para fulano não pode te atender, porque fulano está passando por um problema, não tem tempo para você, não tem como te visitar, não tem. Aí você entende que você está na dependência unicamente de Deus. Você aprende que está na dependência de Deus, porque assim como esse povo aqui que ficou 40 anos, mostra para a gente que no deserto de fome ninguém morre. Não foi de fome que aquele povo morreu. Providência de Deus em questão de alimento teve. E sustento. Ninguém morre de fome. Deus ele deu sustento. E se a pessoa tiver o sustento em circunstâncias normais, ela não vai ver que é milagre. Quem é que vê que é milagre nas circunstâncias normais? Tem o seu sustento, tem da onde tirar o seu sustento, e ela está vivendo, ela sabe que ela está vivendo porque ela ganha o que ela trabalha para ganhar e está muito bem para ela viver. Mas quando Deus permite passar por um deserto, Ele vai mostrar que o filho dele de fome não morre. Desde o princípio até o dia de hoje, como disse Davi, né? Eu nunca vi um justo desamparado, de fome não morre. O nosso Deus, Ele sustenta. Outra coisa que a gente aprende no deserto, já um pouquinho de lições hoje, são os valores essenciais. Porque em situações normais, a gente dá valor para tanta coisa e desvaloriza tanta coisa, mas no deserto a gente aprende a valorizar só o que é essencial. Sabe o que João Batista, ele aprendeu a valorizar no deserto? Ele não tinha luxo, ele não tinha um banquete, ele não tinha roupas de grife, roupas de marca, ele não tinha nada. O que ele realmente priorizava e valorizava era a comunhão dele com Deus, amém? No deserto a gente aprende isso. Essa é uma lição maravilhosa. A gente está reclamando porque Deus deu ela no deserto, irmão. Deus te guiou. E você tem que louvar a Deus, porque o teu Pai quer te ensinar lições extraordinárias. Como João Batista, né? Ele valorizava, o valor que ele dava era para a comunhão com Deus. E a gente aprende no deserto que só com Deus a vida tem verdadeiro sentido. Outra lição é a vencer as tentações. No deserto não tem aonde você se esconder, não tem como você camuflar, não tem como você se camuflar. Você está tão vulnerável, você está tão frágil, tão vulnerável no deserto,
que você está tão exposto, que ou você depende de Deus, da força de Deus, para você dizer não à tentação, ou você acaba sucumbindo. E o Filho de Deus, na sua vulnerabilidade, na dependência de Deus, no deserto, ele aprende que com a ajuda de Deus, ele consegue vencer todas as tentações. Amém? E uma outra lição é que a gente aprende que Deus cuida. A gente aprende que Deus cuida para, como agir, e para sair do deserto, a gente precisa entender que quando a gente se deixa cuidar, você sai. Quando você se deixa cuidar, você sai com uma visão completamente mudada. Aí eu trago como exemplo Elias. Elias, novamente, trouxe lá na primeira lição Elias, trazer de novo Elias, que no deserto, e passando pelo deserto, ele passou pelos momentos mais difíceis da vida dele, e ali ele se viu tão fragilizado, tão vulnerável, tão fraco, que ele perdeu até o ânimo pela vida, até a vontade de viver. Mas ele não se voltou contra Deus, ele não se revoltou, apesar de ele estar fraco e triste, aflito, coração entristecido. Apesar disso, ele se deixou, falou com Deus, se colocou diante de Deus, abriu o coração. As palavras que ele falou foram palavras difíceis de ouvir. Um homem de Deus, um profeta poderoso, é assim que ele era visto, pedindo a morte, mas era a sinceridade dele, era ele abrindo o coração para Deus. Contudo, ele se deixou cuidar, e Deus cuidou dele no deserto. Cuidou mesmo, irmãos, cuidou. Deu anjos para alimentar ele e fortaleceu ele. Ele saiu dali com uma visão mudada para concluir o ministério dele. Ele saiu dali para dar continuidade ao ministério dele e completar a carreira dele. Saiu dali não com uma visão de morte, mas saiu com uma visão de completar a carreira, de cumprir o ministério dele. Louvado seja Deus. Tem que reclamar do deserto não, irmãos. Tem que glorificar Deus. Deixa eu ir para os finais. Para sair do deserto, aquele povo precisava confiar na palavra de Deus. Vocês vão entrar na terra prometida. E muitos não confiaram na palavra de Deus. Tanto que por várias vezes Deus se sentiu ofendido, afrontado. Aquele povo foi visto como um povo rebelde, um povo que provocava Deus, porque eles não confiaram na palavra de Deus. Eles tinham Deus como alguém, como Deus que se esqueceu deles e como infiel. Eles não acreditaram que Deus ia cumprir a promessa deles, tomaram Deus como infiel e viam Deus como aquele que se esqueceu deles. Está aqui para exemplo nosso. Então, ao contrário deles, nós queremos sair do deserto, e para sair, a única coisa que vai nos fazer sair do deserto é a confiança na palavra de Deus, em tudo aquilo que Deus ele falou, a nossa confiança nas promessas de Deus. E poucos confiaram nas promessas de Deus, entre eles Josué e Caleb, que se agarraram, tiraram a visão das circunstâncias, tiraram a visão da situação e se agarraram às promessas de Deus. E esse Josué e Caleb, eu particularmente, eu, Suzana, para mim, o que eu estou falando, um exemplo que eu tiro mais próximo disso é Caleb.
O tempo foi passando, os anos foram passando, e ele foi envelhecendo, mas ele estava ali, o tempo todo pensando, confiando, crendo, apegado às promessas de Deus. E quando ele bota o pé na terra prometida, ele diz: o Senhor me prometeu. Eu tinha 45 anos de idade, o Senhor me prometeu, hoje eu estou aqui, porque ele estava aguardando a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, para exemplo nosso. Quem quer sair, não sei se no deserto financeiro, se é casamento, se é emocional, se é profissional, você quer sair, se apegue às palavras de Deus, às promessas de Deus, confiando que sim, Ele é fiel. As pessoas, uns culpavam Moisés, outros viam Deus como infiel, e outros acreditavam que Deus se esqueceu deles. Mas o certo seria crer, confiar no poder de Deus, na soberania de Deus e na fidelidade de Deus. Quando Deus nos expõe a situações dificílimas, é para nos mudar e nos amadurecer. Sempre. Não reclama, não reclama, não murmura. Entenda uma coisa: como filho de Deus, como servo de Deus, quando Ele te expõe a situações dificílimas, que duram um tempo, 2 tempos, dias ou meses, mas quando Ele te expõe a situações dificílimas, Ele quer te fazer mudar. Alguma coisa a gente precisa mudar, e a gente sempre está precisando mudar. Sempre estamos precisando mudar. Ele quer te fazer mudar. Tem alguma coisa em você que precisa ser mudado, e quer te fazer amadurecer. Vai sair mais maduro dessa. Independente do deserto atual, o deserto do povo hebreu, independente do deserto atual que nós estamos vivendo, entre aspas, só uma colocação, só uma expressão, independente do deserto atual, o deserto do povo hebreu, esse daqui, nos serve de ensino principal, que nós devemos crer, confiar e adorar a Deus como Deus único, como nosso provedor, o sustentador da vida. Amém. Vamos orar? Então, inclusive, o mais que dá para tirar ensinos maravilhosos, maravilhosos. Meu Deus do céu, tua palavra é linda demais.